Boa noite, meus amigos. Boa noite. Meus irmãos, nós felizes por mais essa oportunidade que nos uniu nesta noite. Como se aproxima, o Dia das Mães, nós achamos pertinente trazer esse tema. Enquanto mães, é possível aprender, sentir e vivenciar o amor. Então esse tema, esse título, já começa numa reflexão importante que diz enquanto mães. Essa palavra enquanto, ela indica uma possibilidade de tempo. Ela diz que agora, atualmente, nós estamos mães. Então, porque nós podemos encarnar como homens ou como mulheres, porque o espírito não tem sexo. Então, nessa oportunidade, nós, mulheres, estamos mães. Enquanto é uma qualidade que pode acontecer do que é possível, de que preencha as condições necessárias de existir, realizar-se. Que talvez exista admissível, concebível. Então, nós podemos estar mães nesta vida, se nascemos com os corpos femininos, e enquanto mães é possível aprender a amar, sentir e vivenciar o amor. As mães da terra, todos nós, não somos mães, estamos mães. Quer dizer, temporariamente mães nesta encarnação. Aí a gente se pergunta, todos falam, a mãe ama, vivenciar o amor, sentir o amor. Todas as mães amam? Quantas pessoas que carregam nas consciências a dor que uma mãe causou lá na infância ou que causa ainda neste momento? Mas como? Já que todos comemoram o Dia das Mães, que as mães são aquelas divinas, não é? Lá na questão 890 do Livro dos Espíritos, pergunta já Kardec aos espíritos: será uma virtude o amor materno ou o sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Então Kardec pergunta se o amor que uma mãe tem ao seu filho, se aquilo é um instinto, como a cadela, a vaca, o bezerrinho tem para o bezerrinho, né? O cachorrinho, o gatinho. Aí os espíritos respondem, uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Aqui já diz os espíritos superiores a nós, que nós mulheres, quando somos mães, nos foi dado o amor, aquele amor para que os nossos filhos sobrevivam. No animal, portanto, este amor se limita até que o animalzinho cresça, os seus cuidados favorece que ele cresça e depois a fêmea se afasta da sua cria. Mas no homem persiste pela vida inteira o nosso amor, quando nós amamos, uma vida inteira, e se comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes, que sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa que há no amor animal. Então responde mais ou menos a nossa pergunta. Todas as mães amam? Ela tem o instinto de amar
superior aos animais. Mas a gente sabe que somos espíritos em graus diferentes de evolução. E a gente conhece mães que são cruéis. Nós conhecemos. Conhecemos mães que estão em categorias diferentes de evolução e que não correspondem a este amor que é natural, que se vê na maioria das mães. Kardec aí pergunta: a crueldade não derivará da carência do senso moral? Aí os espíritos respondem: da falta de desenvolvimento do senso moral, não a carência, porquanto o senso moral já existe, o princípio em todos os homens. E esse senso moral dos seres cruéis, todos os seres cruéis, inclusive as mães, que é aquelas que nós estamos falando aqui, fará mais tarde seres bons e humanos. Então todas as mães que são cruéis um dia serão boas, porque nós estamos em níveis diferentes de evolução e ninguém vem para baixo, e sim sempre para cima. Nós não retrocedemos e sim evoluímos. Ele, pois, existe lá no selvagem, como no princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Mas ainda Kardec, não satisfeito, pergunta ainda: mas todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Quer dizer, todas as pessoas que são cruéis, que são mas tem que passar porque estão evoluindo? Pela fieira do mal, não. Pela ignorância. Então, quando uma mãe não corresponde em amor aos seus filhos, ela está ainda num processo de crescimento espiritual da moral que não despertou e ainda num processo de ignorância, porque ainda não despertou para a realidade do amor. Mas as consequências da privação deste amor materno, que não é dado, causam dificuldades em relação àquela criança que vem ao mundo, não é? Então as crianças criadas diretamente pelas mães, né, ou aquelas que perdem a mãe. Tem crianças que não são criadas pela mãe, que a mãe morre, e são criadas por outras pessoas. Então, no decorrer do seu crescimento, as mães, as crianças vão sofrer aquela carência. Só que ninguém é vítima, não é? Não existe vítimas. Todas as crianças que passam por esse processo de dor, há uma necessidade para tal. Umas encontram na tia, na madrinha, na mãe adotiva, o amor que não tiveram da mãe. E essas mulheres se tornam realmente mães. Encontro na figura masculina, no pai, o amor necessário, porque o pai também pode dar o amor no corpo de homem, na sensibilidade masculina, o amor que aquela criança precisa e que não recebeu da mãe. Quantos pais que criam os filhos sozinhos, quando a mãe abandona, na inferioridade moral, na ignorância que existem, então. Mas tudo isso é transitório. Transitório, é passageiro. Porque todos nós precisamos evoluir e crescer. A figura da mãe sempre é tão importante que nós sabemos que as nossas crianças possuem um objeto transitório, não é? Um cobertorzinho, um cheirinho, né? Que cheira. Tu não tinha um transitório? Uma coberta. A minha filha também tinha um cobertorzinho azul que eu botava para secar lá e ela ficava esperando sentadinha secar o cobertor, esperando para ficar com aquele cobertorzinho. Aquele cobertorzinho, aquele lencinho, aquele biquinho, aquele travesseiro representa a mãe quando está ausente. Então ela vai dormir
com o objeto transitório, com a mãezinha perto, quando a mãezinha está longe, está lavando a roupa, está fazendo o trabalho fora de casa. É a mãe substituta que está ali, né? Agora, vamos refletir no papel das mães. Como aprender, sentir e vivenciar esse amor? Somente quando o ser desperta para a real consciência de si mesmo e da responsabilidade que lhe diz respeito, é que tem início o processo do desenvolvimento da verdade do dever. Nós precisamos despertar para a nossa realidade espiritual. Quando nós não despertamos, nós não estamos em aprendizagem do amor. Quando nós já despertamos, nós amamos. Não muitas vezes aquele amor que a gente gostaria de receber da nossa mãe, mas era o amor que a gente merecia. Então eu quero falar aqui para todos os filhos, encarnados e desencarnados, que a mãe que nós tivemos é a mãe que nós necessitávamos para aprender o que é o amor e aprender a ser mãe nessa existência. Então a gente diz assim, puxa vida, a mãe da minha amiga é tão legal e a minha mãe é tão severa. Olha só a mãe daquele... É aquela mãe que eu queria. Quando na realidade a mãe que eu precisava é essa que está ao meu lado. Isso quando eu me queixo da minha mãe. Que quando eu exalto o amor que a minha mãe tem para comigo, é uma bênção espiritual. Aprender a sentir o amor. Nós já sentimos o amor quando nós sugamos o peito materno, ela nos transmite a ocitocina, que é um hormônio capaz de nos favorecer o bem-estar, a alegria. Então, dá à mulher, né, esse hormônio natural para que no processo da amamentação o bebê já se sinta amado, porque recebe a ocitocina. Na hora que nós vamos dar à luz no parto, é a ocitocina, esse hormônio, que nos faz expulsar o bebê do ventre materno, que nos dá condições para que aquele bebê nasça. É aquele amor que diz, eu quero que esse bebê viva. E a gente, então, dá à luz aquele que precisa viver nessa existência. Então, meus amigos, lá no Livro dos Espíritos, diz ainda, na questão 821, que as funções a que a mulher é destinada pela natureza é tão importante, é tão grande quanto as desferidas para o homem. Pergunta Kardec aos espíritos, já que estamos falando da mãe, será que ela é tão importante quanto a que se dá para os homens? Aí diz assim, sim, maior até. Então nós mulheres que somos mães temos as missões maiores do que a dos homens. Sinto muito dizer isso para os homens. Mas os espíritos dizem que maior é a missão de uma mãe na terra do que a do homem, porque desde o início nós é que lhe damos aos filhos as primeiras noções de vida. Somos nós. E eu não digo fora da barriga, eu digo dentro. Quando nós gestamos, quando nós dizemos assim, meu filho, a vida está difícil, mas eu quero que seja feliz. Eu estou passando por isso, por aquilo, mas eu quero que tu não aprendas a viver, que tu seja honesto, que tu seja um homem de bem, uma mulher de bem. Tudo isso que a gente passa para os nossos filhos, em pensamento nós estamos dando as primeiras noções de vida. Quando o bebê nasce, quando nós amamentamos, quando nós damos a mamadeira, nós pensamos e olhamos naquele bebê
nos olhos do bebê, porque os bebês cravam os olhos em nós, né? A gente tá dando mamãe e eles estão assim, a gente, né? Olhando. Ali nós estamos transferindo para o bebê a importância dele nas nossas vidas. E o bebê sente o quanto ele é amado ali naquele momento, nas primeiras noções de vida. Agora, se eu transmito para o meu bebê, o mundo é horrível. Eu sou uma mulher infeliz. Ou até o homem, quando amamenta, com a mamadeira, transmite para o filho: eu te amo, meu filho. Eu quero que sejas feliz. O seu bebê encontra nos olhos do pai o amor da mãe, o amor materno, também, que se representa naquele olhar. Então, diante de tudo isso que nós sabemos, que conhecemos, porque já sentimos, já vivenciamos, a gente diz assim: ser mãe é uma missão. É uma missão. Olha a mãe de Jesus. O quanto nós rogamos a Maria por todos nós. O quanto é importante. A gente diz: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então Jesus veio e nasceu de um ventre de uma mulher para dizer que a mulher é capaz de trazer os espíritos para o mundo, desde o superior até o mais necessitado. E que este trazer ao mundo vai favorecer ao espírito mais infeliz e mais inferior a oportunidade do crescimento e da espiritualização. Essa missão é tão importante que toda mulher se sente cobrada pela consciência, pela família, pela sociedade. Mas nós temos que aprender assim que a mulher não tem controle de tudo. Por mais que a gente faça, por mais que a gente queira acertar, é claro que não vai dar certo, porque nós estamos também em processo de crescimento, mas a missão diz: a mãe tem que amar sempre, a mãe tem que fazer isso, os filhos têm que ser sempre felizes, os filhos têm que ser doutores. É assim? Nós até nos esforçamos, mas cada um vive o seu destino, né? As tarefas se multiplicam quando a gente tem um bebê. Olha, tudo muda. Antes a gente limpava a casa, quando a gente ganha um bebê, então não consegue nem lavar os cabelos direito. Vai tomar banho e bota a caminha do bebê do lado da porta do banheiro, porque a gente tem medo que a criança tussa, se engasgue, se vire de bruços e não respire, bote cobertor na cabeça, e a gente tá sempre abrindo a porta do banheiro e olhando, cuidando do seu bebê. É verdade ou não é? Então, as tarefas, né? Tudo que a gente faz é pensando no seu filho. Esses dias eu passei no outdoor e tinha assim: meu filho, não esqueça de levar o casaco. Assinado mamãe. Não é assim que a gente fala? Bota o casaco, pelo amor de Deus, que vai esfriar. Leva uma blusa que não sei o que, bota a touca na cabeça. Aí eu digo que depois que a gente é mãe, a gente é avó. Aí a gente vai na casa das filhas e diz assim: mas veste até ser a criança, né? Bote uma roupa direita nessa criança, essa criança está desabrigada. É a mãe duas vezes, que é a avó. Então, meus amigos, o que motiva, né? O que nos favorece essa oportunidade que Deus nos proporciona de ser mães. E a gente se esforça, ama aquela criança. Aí lá na adolescência ela se mostra como ela é, cheia de defeitos, né? Rebelde, aí quer botar piercing, quer botar cabelo vermelho, quer botar tatuagem, aquelas coisas
todas da adolescência, o cabelo ponta para cima, ponta para baixo, tudo que a gente não gosta, as crianças querem, as adolescentes querem fazer. E a gente diz, mas como é que eu não vi esse espírito rebelde antes, quando ele era bebê? É que todos os nossos filhos são espíritos diferentes de nós. A gente cria, a gente educa, a gente faz o melhor, mas eles escolhem os próprios destinos, as próprias oportunidades. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, não, é no Livro dos Espíritos, na questão 385, mas eu acho que no Evangelho também diz isso. Não sabeis o que elas são. Tenho certeza que está no Evangelho também. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição que lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor de uma mãe que consagra os seus filhos como o maior amor que se possa devotar ao outro. A gente olha para os nossos filhos e não sabe o que eles vão ser. Uma mãe que está com o filho preso, não sabe. Ah, mas eu não ensinei ele a pegar nada que não era dele. E ele pegou. Quais são essas inclinações? Ah, mas ele agora se droga. E eu nunca fumei, eu nunca bebi. Por que esse espírito buscou esse caminho? Nós não sabemos o que eles são. Mas, mesmo assim, o amor maior que devotamos é aquele amor que vem de dentro. Nas filas dos presídios, as visitas que eles recebem são sempre das mães. Os outros abandonam. A esposa ainda vai, algumas vezes, né? Mas a mãe é o maior número de visitas que recebe. Tem outros casos também que nós fomos visitar um presídio feminino e fomos na ala das mulheres que ganharam seus bebês lá na prisão. E eu sempre tive assim uma ideia, como serão os bebês das detentas, né? Então elas ficam um determinado tempo com eles, mas sabe que tem que entregar, porque as penas delas são maiores. Chega uma época que ela tem que dar para o pai, para a mãe, para o tio, ou se não tem ninguém, vai para uma instituição. Aí eu vi aquelas mulheres com aquelas crianças e eu olhei. Que dor. Cuidar daquele bebê e saber que não vai criar e que não vai poder estar com elas, ó. Aí eu peguei uma das crianças no colo. O cuidado daquelas crianças. O cheirinho é como dos nossos filhos, porque elas se esmeravam tanto no cuidado, na proteção, nas roupinhas bem arrumadinhas, no cabelo sempre com fitinha. Eu disse, que coisa mais linda! Então, meus amigos, essas crianças que Deus nos envia são espíritos de experiências passadas que nós temos que dar a elas todo o nosso afeto, todo o nosso carinho, e que elas não vieram por acaso para os nossos braços. Aí a gente pensa assim, mas e as mulheres que não podem ser mães? Eu conheço várias amigas que não são mães. Mesmo até que Jesus, quando Maria de Magdala chegou aos pés de Jesus e disse, triste de mim que não pude ser mãe e que não posso ser mãe. Ela não podia ter filhos. E ele diz assim, qual das mães será maior aos olhos de Deus?
aquela que se devotou aos filhos de sua carne, ou aquelas que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães. É possível aprender, sentir e vivenciar o amor, mesmo não trazendo o filho biológico que nós gestamos? É possível. É possível amar. Porque esse amor que nós trazemos, tanto homem quanto mulher, porque não tem sexo, espírito, mas enquanto mulheres e enquanto homens, nós trazemos este amor para dar. Então, vivenciar o amor é muito mais do que gerar uma criança. Muitas vezes é abraçá-la em adoção. Ser mãe também é amar, e ser mãe é corrigir. É não dar preferência para o filho, porque às vezes vem um filho e era tudo para ele. Aí chega o pequeno, aquele é esquecido. Então é tudo para o pequenininho e o grande fica com menos na carência do amor. É difícil? É difícil. Porque o menor sempre tem que ter mais cuidado. Não é que o maiorzinho não seja amado, mas a criança sente. Ser mãe é acariciar também e mostrar o caminho a seguir. É corrigir. Esses dias eu recebi um WhatsApp e o menino chegou da escola com um amiguinho para esperar que o pai viesse buscá-lo. Na casa, aquela mãe trazia os 2 filhos da escola e o outro pai vinha buscá-lo depois. Aí o filho dela começou a dizer assim: olha mãe, olha aí a cara que ele tá, só porque eu chamei ele de macaco e de feio. E o menino estava triste e chorando. E a mãe dele disse assim para o seu filho: meu filho, essa brincadeira tu tá achando graça? É só tu que tá achando graça? É uma brincadeira, não é? Não, eu tô brincando. Mas é só tu que tá achando graça. O teu amiguinho está achando graça? Não, mãe, ele tá chorando. Então isso não é uma brincadeira. Isso é uma violência. Isso é bullying. Então ensine, corrija os seus filhos para que a nossa juventude, para que os nossos adolescentes não sejam violentos na rua. Aquela mãe podia dizer assim: ai, que graça, né? É mesmo, ele parece um macaquinho. Se a mãe não corrigisse. Ser mãe é tarefa a ser cumprida sem lamentos. Ai, a minha vida está perdida. Ai, eu não posso trabalhar. Ai, eu tenho que cuidar dessas crianças. Sem espera de recompensa, apenas com a certeza de fazer o melhor de si. Que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Pergunta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Nós temos a obrigação, porque nós estamos com a guarda daquele Espírito. Deus confiou na nossa possibilidade sentir, amar e vivenciar o amor. Então nós precisamos fazer o possível para corrigir todas as más tendências daqueles espíritos que estão sobre a nossa tutela, para que depois não possamos sofrer as lágrimas do desencanto. E se o filho te der desgostos, dizei para convosco mesmo: um de nós 2 é o culpado. Às vezes não é nós, mas é o espírito daquele filho que precisa ressarcir seus débitos e muitas vezes escolhe caminhos equivocados. Já terminando, nunca ocorre fracasso no processo de crescimento espiritual. Ah, o meu filho não faz nada direito. Eu nunca ensinei meu filho a roubar e hoje ele se apropria daquilo que não é dele. O que eu fiz? Não existe fracasso. Existem situações para não mais fazer.
porque nós não regredimos, como já falamos. Não mais atuar dentro desses padrões de comportamento. Muita renúncia, muita abnegação é que nós mães precisamos. Madre Teresa de Calcutá diz: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão os teus sonhos. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas eles não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém saberás que cada vez que voem, que sonhem, que vivam, que cantem, que pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Cada um vai seguir a sua caminhada. E seguindo a sua caminhada, que nós tenhamos a consciência que, como Chico Xavier nos falou, que quando uma mãe ora por um filho, ela arrebenta as portas do céu. O poder da prece de uma mãe. Seja qual for o filho, onde quer que ele esteja, uma mãe arrebenta as portas do céu. As camadas vibracionais, até o Cristo, até onde a gente pedir e rogar. Tenhamos a certeza que elas são escutadas. Às vezes nós não recebemos no momento que queremos, mas aquele Espírito recebeu. Tem aquela música que nós gostamos muito, eu tenho certeza, que fala: Ave Maria dos seus andores, rogai por nós os pecadores. Abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz. Mesmo que sejam murmúrios, são luzes que aos céus ascendem e o vento conduz. Ave Maria, rogai por nós. Que as nossas preces que oramos arrebentem as portas do céu. Por todos os espíritos que sofrem neste mundo, porque todos tiveram uma mãe. Ninguém nasceu de um laboratório, porque não existe ainda o útero que foi criado pelo homem. Todos tiveram uma mãe. Então, se as mães muitas vezes não estão preparadas para orar, que nós, mulheres e pais, que potencialmente, em sensibilidade também se tornam mães, pelo amor, possamos arrebentar as portas do céu e pedir pela nossa sociedade, pedir pelo nosso Brasil, pedir pelo nosso mundo, para que possamos ter uma sociedade mais justa e mais feliz, que é o que nós precisamos. Que a paz de Jesus, que Maria, chamada Virgem Maria, rogue por todos nós, e que nesse domingo que se aproxima, todos nós que às vezes trazemos no nosso coração: ah, minha mãe não foi o que eu queria. Perdoem. Perdoar é um gesto sublime que precisamos desenvolver. E vamos orar por aquela mulher que não soube ser a mãe que eu queria que fosse, mas era a mãe que eu precisava. Um feliz domingo para todas nós,
mães e avós que estamos aqui, e pelas mães desencarnadas, pelas esposas dos cavalheiros que aqui estão, pelas trabalhadoras desta casa, médiuns. Que Jesus nos abençoe com saúde e com paz. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Obrigado. Quero agradecer a prática da nossa irmã, muito importante esse tema para nós. Eu acho também, nós temos no nosso trabalho aqui, nós temos muita professora, e é uma ferramenta que estão levando para as suas escolas, que hoje está dando muita punição, muito crime. E agradeço muito a irmã por esse tema tão importante para a nossa caminhada. Que a irmã, juntamente com o seu irmão Barmor, ao retornar ao solar, possa ser acompanhada do nosso Pai Maior, dando toda a assistência. Assim Nosso diretor espiritual vai lhe convocar muitas vezes. Que assim seja. Depois nós temos o segundo trabalho nosso. Se a senhora quiser ficar aqui, eu fico sua vontade. É só peço, eu estou aqui. Pois não, passa o nosso irmão fazer a leitura da irmã, e aí nós fazer o segundo trabalho. Então, nesse momento, depois da nossa casa estar bem harmonizada, convidamos a todos, se assim preferir, fechar os seus olhos e vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, de amor e bondade, a Jesus, nosso guia e modelo, que possamos estar bem harmonizados e possamos também levar um pouquinho do que aqui escutamos nessa noite para colocar em prática em nosso dia a dia. Vamos elevar o nosso pensamento aos hospitais, aos asilos, aos presídios, às pessoas que encontram-se embaixo de pontes, viadutos, orfanatos, aonde quer que esteja um filho seu, nosso irmão, precisando de auxílio e de ajuda, que essa prece unida a tantas outras chegue como um bálsamo fortalecedor a cada um conforme o merecimento. E assim também elevamos o nosso pensamento aos nossos lares, que lá brilhe a paz, a luz, a serenidade, a tranquilidade e a harmonia. Que possamos todos os dias estar em busca do amor, da união e da serenidade. E nesse momento, vamos nos harmonizar para passar a sala do passe. E sendo assim, está encerrado a irradiação na noite.